Olha só, qualquer área que você trabalhe, o que gera lucro, o que gera bom resultado ou mau resultado no desempenho do seu setor ou da sua empresa é o processo. É o processo funcionando bem, é o processo bem gerenciado ou mal gerenciado. Mas antes de falar em indicadores, padronização, qualquer coisa, antes de falar, você tem que ter esse processo mapeado, você tem que ter esse processo em forma de fluxograma. É absurdo você e sua equipe não conhecerem o processo de uma mesma forma. A melhor ferramenta para isso é o fluxograma e nós vamos apresentar ela aqui nesse vídeo. Fica com a gente. Bom, para falar de fluxograma, vamos ser bem objetivos assim. Eu quero que vocês saiam daqui já querendo desligar o computador, o vídeo, para começar a iniciar seu fluxograma. E para isso a gente vai ser bem objetivo e falar o seguinte roteiro assim, olha. O que é o fluxograma? Algumas definições de fluxograma, processo, rapidamente para a gente se situar, né? Para que serve? Para qual é esse objetivo? Quais as vantagens de ter esse fluxograma? E algumas dicas gerais. Nós não vamos entrar no detalhe, mas dicas gerais de como construir. O fato não é ter o desenho do fluxograma final, é ter um desenho de forma acordada entre todos. Isso é fundamental nesse processo. Tá, para a gente contextualizar, assim, olha, eu tenho um vídeo que eu lancei sobre o CIPOC. Então, o CIPOC é um nome bonitinho que se dá para uma coisa assim, olha, defina qual a sua área de gerenciamento. Então, o CIPOC pode ser feito para a empresa toda, né? Ou seja, deixa eu falar, para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas por enquanto o CIPOC é você, como gestor, definir quem é teu fornecedor, supplier, quais são teus inputs, quais são tuas entradas, qual é o processo que você gerencia? Então, nesse caso, é o processo do empresário, é a empresa toda, tá? Quais seus outputs, né? Quais suas saídas, seus produtos e serviços e quem são seus customers, quem são seus clientes. Então, eu posso definir, uma primeira etapa, antes de fazer o fluxograma, defina qual a sua área de gerenciamento. O quê? Eu posso fazer o CIPOC para a área de vendas, que é o gestor de vendas, para a área de produção, para a área de logística, ou seja, você, gestor, define sua área. Vamos pegar um exemplo, se fosse o CIPOC aqui do gerente de produção, seria você definir os fornecedores, não da empresa, mas os fornecedores da produção, as entradas da produção, as saídas que a produção gera e quem são os clientes da produção. Então assista o vídeo lá, tá bem legalzinho, mas é uma atividade para realizar antes de fazer o fluxograma. Tá, algumas definições simples, mas vamos falar assim, ó, processos, no nosso caso, gestão de processos, são sequências de trabalho, de ações, né? De forma ordenada e o objetivo é sempre agregar algum valor, alcançar algum final desejado para aquele processo. Então, quando eu coloco o processo como ações, eu posso pensar em processos da área de produção, é claro, né? Eu compro o produto, eu usino, mas eu posso pensar em processos financeiros, que eu recebo ordens de pagamento, processo as ordens, faço as verificações, executo a ordem de pagamento, processos contábeis, processos. Eu posso pensar em serviço, eu tenho processos que executam serviço, é um serviço de refeições, eu tenho um pedido, uma compra de material, ou seja, eu tenho serviços envolvidos. Então, o processo você com certeza ou está executando o processo, você está atuando, trabalhando ainda, ou você está executando ou você está gerenciando. E esse curso é principalmente para quem quer ser gestor. Fora isso, eu tenho. Agora vamos apresentar o que é o nosso fluxograma. Bom, se eu tenho ações que eu estou executando, o fluxograma é uma forma que ilustra ações de um processo em ordem cronológica, em ordem lógica, né? Aquilo que eu estou fazendo, que às vezes eu sei o que eu estou fazendo, mas eu tenho um colega fazendo, vamos discutir, será que a gente enxerga o fluxograma da mesma forma, o nosso processo da mesma forma? Então, o fluxograma é o recurso perfeito, é o melhor recurso que tem para uma equipe visualizar de uma mesma forma um processo. Em vez de ficar aprendendo e supondo e imaginando que o que ele falou eu entendi, então você coloca no fluxograma, fica fácil para a empresa, para os colaboradores enxergarem e também novos colaboradores e tudo mais, entenderem como todos enxergam e como todos executam esse processo. Não vamos dar uma aula de fluxograma aqui, mas vamos falar o seguinte, assim, ó, fluxograma, só no Excel eu devo ter aí mais de 20 caixinhas, formatos de representação de fluxograma.
como eu falei assim, ó, fluxograma tem que ser uma coisa fácil para todo mundo entender. Então, eu vou sugerir para vocês, para ter no mínimo, e é mais do que suficiente, eh, duas representações do fluxograma, dois desenhos, seria o retângulo e o losango. O retângulo é representando uma ação que eu faço para depois fazer outra ação e tudo mais, e o losango é uma ação também, mas é quando eu tenho uma decisão para ser tomada. Olha, se o produto estiver bem, eu faço tal coisa. Se o produto não estiver legal, eu faço tal coisa. Se os dados do financeiro bateram, eu faço uma próxima etapa. Se não bateram, então, de uma forma geral, bem simplificada, é assim, olha, quando eu tenho um processo e recebo algum material, alguma informação e tomo uma ação 1, eu represento em forma de caixinha. Então, todo mundo sabe, fica sabendo, é a forma mais fácil de representar. Depois eu faço a ação 2. Agora, se eu tiver uma decisão para ser tomada, ó, eu fiz uma ação 2, ficou bem feita ou não? Deu tal valor ou menor que tal valor? Eu tenho que descartar ou eu tenho que recuperar a peça, né? Então, aí vem o losango, que é uma ação também, mas que envolve uma decisão. Então, nesse ponto, o processo me permite representar aquilo que eu faço na prática, muitas vezes, que é olhar um produto ou um serviço, poxa, houve uma reclamação, o que que eu faço agora? Então, o losango, houve uma reclamação, eu sigo por um caminho. Se não houve, eu sigo por outro, por exemplo. Então, o losango te permite representar aquilo que você faz no dia a dia. Todo o processo vai ter uma decisão, vai ter etapas que o losango vai ser muito interessante. Então, o losango permite essa tomada de decisão para executar uma ação após da outra. Olha, se for uma decisão X, eu faço uma ação 4 primeiro, depois a ação 5 e até terminar o processo. Então, o fluxograma é uma maneira simples e eu sugiro, mantenham simples. Mesmo que você domine todos esses formatos aqui de fluxograma, esses templates, né? Não usem só o suficiente para comunicar para todo mundo e que todo mundo entenda facilmente. Vamos lá, eu peguei aqui um exemplo real, né? Então, por exemplo, aqui é uma empresa de cosmético, fabricante de cosmético, mas eu tenho a área que cuida de compras do material, então ele vai representar o processo. Eu vou frisar no final, mas é assim, olha, nessa etapa, nessa atividade, não é para planejar o processo, é para registrar do jeito que ele ocorre. Mesmo que você perceba erros, opa, isso aqui poderia ser diferente, guarda isso para uma etapa futura. Registra como você está fazendo, para discutir para todo mundo. Ó, isso é como faz hoje. Se vier sugestão, que é bem comum ter sugestão de melhoria, guardem essa etapa, essa versão 0 que vocês fizeram, e aí discutam com todo mundo. Ó, vamos alterar essa etapa do fluxograma e vai lá e altera. Tá? Então, por exemplo, uma área de cosmético, a área de compras, eu não vou entrar em detalhe, mas olha, chegou um pedido de material, ele verifica se tem ordem de compra ou não. Se sim, eu contacto o fornecedor para ele entregar. Se não tem ordem de compra, eu peço para uma área efetuar a ordem de compra. Aqui ele até usou um círculo, besteira. Podia ser um retângulo, tá? Então, outro exemplo, a área de expedição. Eu recebo o material produzido, confiro produção, tá ok? Se não, eu confiro com o líder de produção que fez o lote para ver o que houve, se ele vai entregar mais tarde ou não. Tá? Depois eu pergunto se agora, tá ok? Se sim, eu libero para o controle de qualidade. Então, é um caso real, né? Então, e estoco o material, tá? Assim que o controle de qualidade me liberar. Então, só pegando para fechar uns exemplos aqui, a área de controle de qualidade, por exemplo, ele analisa visualmente, se tiver ok, ele faz tal coisa, então não vou entrar em detalhe. Ele está registrando o que acontece na prática no dia a dia. E esse é um caso real que eles não tinham fluxograma, fizeram depois de muita discussão, chegaram nesse formato. Aqui eu vou aproveitar para falar uma coisa que futuramente eu vou lançar um vídeo, que é o chamado macrofluxo, que nada mais é do que juntar esses pequenos fluxos, né? Então, por exemplo, eu tenho cada área da empresa representada aqui, mas eu tenho outras áreas também que estão trabalhando nesse fluxo. E aí eu tenho trabalho de montar esse fluxo e formar o macrofluxo da empresa. Vai ser, de novo, é caso real, desde a entrada do cliente, passa pela gerência, manipula as matérias-primas, invasa, controle de qualidade. Então, aquele que eu mostrei primeiro são pedacinhos que é uma segunda etapa. Depois de todas as áreas fazerem o fluxograma, vamos montar esse macrofluxo. É bem interessante também,
É um trabalho que, se feito em equipe, vai gerar bastante discussão, vai perder um certo tempo, mas vai ter o processo que gera lucro ou prejuízo. Vocês vão conhecer o processo de vocês de uma forma igual entre todos, né? Agora, só para fechar, assim, eu quero começar a fazer. Então, eu vou dar algumas dicas, assim, alguns cuidados para você tomar para chegar no produto. Quer dizer, você sentar sozinho e fazer um fluxograma, você vai ter um fluxograma. Olha, tem aquilo que o Marco sugeriu. Mas talvez o teu colega não pense da mesma forma. Então, algumas dicas aqui, ó. Faça em grupo. Se você é gestor da área, pegue, se não todos, alguns representantes, alguns funcionários, por mais simples que seja, mas aquelas pessoas que executam têm que participar desse processo. Tá? Se for um processo complexo, precisa convidar algum técnico especial, convida, mas com a equipe que está dentro da empresa, se for uma equipe muito grande, pega representantes de diversos setores. Né? Segundo, tira uma foto atual. Eu já falei, eu comentei durante o vídeo, mas o objetivo é tirar a foto da situação atual, como está hoje. Tá? Então, não tenta inovar logo que está fazendo o processo, senão você vai gerar discussões e pode não chegar à conclusão. Então, o primeiro objetivo é fazer um fluxograma real de como está hoje. Se tiver melhorias visíveis, possíveis, faça uma segunda versão do fluxo, né? Já com melhorias e acordada com todos. Aqui, vou reforçar esse ponto, assim, ó. O fluxograma já faz parte da padronização do método PDCA. Então, na realidade, ele vai ter que receber um controle. Ó, essa versão do coisa foi feita em tal data, é a versão 01 do meu fluxo, e ter controle de mudanças. Então, se um dia eu fizer uma mudança na prática, eu posso fazer, mas eu tenho que atualizar o fluxograma para a hora que alguém entrar e for treinado, saber que, olha, a última mudança que foi feita já está implantada e é desse jeito. Então, eu vou ter, da mesma forma que eu tenho um procedimento operacional, que a gente vai falar em outro vídeo, e posso ter e devo ter revisões, o fluxograma também evolui por sugestões, por necessidade de correções e tudo mais, né? Outro ponto já foi falado, mas eu vou enfatizar. Ele deve ser simples, e aí reforça a sugestão. Retângulo e losango é mais do que suficiente. Senão você vai ter que dar uma aula de fluxograma para toda a empresa. Tá? Então deve ser fácil para que todos olhem, até sozinho, olhem e entendam como que rola o processo naquela área dele ou em outra área que ele está entrando, iniciando o trabalho. Outra questão, assim, que é meio óbvio, mas eu vou reforçar, assim, olha, você colocar uma ação e chamar controle de qualidade, você depois gera dúvida que pode falar assim, controle de qualidade é liberar pelo controle de qualidade, é verificar, é pegar o aval. O que é o controle de qualidade? O controle de qualidade não define a ação. Então, como são ações, sempre utilizar verbo no infinitivo. Né? Inspecionar lote, né? Liberar lote, verificar resultado. Sempre coloca, ou mesmo em ações, né? Não precisa ser do controle de qualidade, usinar peça, emitir lote de pagamento, ordem de pagamento. Então, emitir ordem de compra. Sempre utilize verbo. Vai facilitar, vai diminuir bastante a divergência na equipe na hora de discutir o que é o processo. E aqui vou deixar o gancho para os próximos vídeos. Né? Os próximos passos, depois de cada um fazer seu fluxograma, por exemplo, montar o macrofluxo da empresa, que é a união desses diversos fluxos, definir tarefas críticas, que são o quê? São aquelas tarefas, aquelas caixinhas do processo que mais geram um problema, que eu não preciso padronizar tudo, eu padronizo só aquilo que gera problema, e os POPs, procedimentos operacionais. Gente, aguarde o próximo vídeo, estou lançando vídeo semanal, acompanhe a gente. Eu vou deixar aqui alguns links também de cursos. Nós temos a Melhor Gestão tem cursos, aí são cursos de horas e com duração, mas que te orienta passo a passo no que a gente fala nesse canal. Tá? Então tem vídeos para estruturar indicadores, estruturar padronização, implantar o gerenciamento de processos. Então estou colocando aqui os links na tela, mas também tem os links aqui na descrição do vídeo. Visitem a página, comecem a conhecer. A Melhor Gestão vai ser um excelente parceiro para você transformar a tua empresa, transformar o desempenho do teu setor. Um abraço, até o próximo vídeo.